Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato, do Concretamente Desenvolvimento de Engenheiros, por aqui. Hoje a gente vai falar sobre organização de tempo, organização de rotina para metas, né? Por que eu tô falando disso? Porque junho chegou, tá aí, meio ano passou voando, né? Se a gente não se ligar, mais meio ano passa, mais 6 meses passam, a gente não vê, dezembro é perdido, teve pandemia, teve pós, agora estamos flexibilização, então tá todo mundo meio perdido, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma forma de se organizar. Lembrando que organização pessoal, gerenciamento do tempo, eu já tinha feito vídeos aqui no canal, tem vídeos sobre isso aqui no canal. Vocês podem ficar à vontade, mas eu tô sempre mudando, tá? Por quê? Gente, eu sou uma eterna melhoradora das coisas. Eu não consigo, não mudar, sabe? Para mim, a mudança ela é uma constante. Então, olha, eu tô aplicando uma técnica aqui de gerenciamento. Puta, não tá dando certo, tá enroscando e tudo mais. Então, o que eu faço? Vou lá e vou mudar. Né? Vamos estudar então formas. Eu não fico parada lá esperando, não. Eu vou lá e vou atrás para mudar. Então, pode ser que alguma coisa que eu falar aqui nesse vídeo esteja um pouquinho diferente dos demais, e tá tudo bem, tá? Porque atualmente é um momento e antes era um outro momento, tá tudo certo, tá bom? Então, sem mais delongas, antes de começar o vídeo, falar do método aqui que eu tô fazendo, né? Aplicando aqui na minha vida pessoal e profissional. Se você ainda não é inscrito no canal, se interessa pelo tema, se inscreve, ativa as notificações, ativa o sininho. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Só dá uma revisada no sininho mesmo, na notificação, para você receber todas as notificações, né? Tenho feito lives, quando sai algum vídeo no canal, você fica sabendo, o YouTube te manda, enfim. Então, é bem interessante. Estou, né, lá no Instagram, no @mariana.burato, onde eu compartilho com vocês um pouquinho da minha rotina. E vou deixar na descrição do vídeo aqui alguns links, né, e-books gratuitos, link para o curso de precificação, aqui que está com inscrição aberta agora para junho, enfim, tá certo? Então, sem mais delongas, né, gente? Vamos começar. O que acontece? Falei para vocês que eu mudei a minha forma de organização de tempo, como estou organizando agora. Assim, ó, peguei até um papelzinho para vocês verem. Ó, que bonitinho. Tá tudo pintadinho, né? Não sei se tá muito nítido aqui. Vocês vão ver que tem várias cores, são 4 cores. Tem aqui cor verde, azul, laranja e o cinza. Por quê? Né? Primeira coisa, antes que a gente vai se organizar, saber por que nós estamos nos organizando, tá? Então, porque senão fica um negócio tipo, por que eu vou fazer isso aqui? Você não vai ter ânimo para fazer as coisas. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma revisão das minhas metas, dos meus objetivos, né? A curto, médio e longo prazo. A curto é 6 meses a 1 ano, médio de 3 a 5, mais ou menos, e a longo prazo, acima de 10 a 10 anos, né? De 5 a 10 anos, por exemplo. Então, eu fiz uma boa de uma revisão, porque eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa que tá esquisita, sabe aquelas coisas? Tá estranho. Vamos dar uma olhada aqui no que acontece, né? Quando eu tiver lá meus 43 anos, como é que eu vou querer estar lá com 43 anos? Entendeu? Então, eu falei, não, vamos revisar esse trem aqui. Fiz uma bela de uma revisão. Esse foi o primeiro ponto. Então, é interessante para você ter bem definido por quê, né? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Mesmo que você fale assim, putz, mas eu não tenho um objetivo a longo prazo. Então, mas a curto você tem, né? Tipo, viver a vida ali só lá, a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, sabe? Como já dizia o poeta Raul Seixas. Não, a gente precisa ter objetivos e todo mundo tem. Então, esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo, então, eu dividi em objetivos. Falei, legal. Como que eu vou dividir isso em áreas, né? Então, eu percebi que os meus objetivos, os pessoais e os profissionais, eles meio que se encaixam, né? Porque a gente é uma pessoa só, então, sabe, tá tudo interligado. Não faz sentido, para mim, tá? Pensar de uma maneira separada. Porque se eu tenho sucesso profissional, eu fico mais feliz, se eu fico mais feliz em casa, olha só, meu pessoal já muda, entendeu? Então, a gente é um uno, somos unos, né? Então, eu entendo ali que essas metas aqui, elas vão elas são congruentes, sabe? Elas vão convergindo para o mesmo ponto. Enfim, e aí eu delimitei, eu falei, não, então eu tenho os meus objetivos que são pessoais, digamos assim, eu tenho
os objetivos da empresa, do Concretamente, tenho os objetivos da Pereira, que é o escritório de engenharia, e tenho... E aí, dentro da Pereira, eu tenho alguns clientes, né? No caso, no segundo semestre, eu tenho uma assessoria que eu estou prestando, e o meu cliente exige que eu fique 3 vezes na semana no escritório dele, por exemplo, entendeu? E essa é uma informação importante. Mas tudo dentro de um braço, que é o braço da Pereira, né? Então tá bom, então vamos dividir isso aí, né? E aí, o próximo passo foi o quê? Foi pegar, então se eu tenho 3 grandes áreas, digamos assim, então eu tenho a pessoal, tenho a profissional, quanto do meu dia, né? Quanto do meu tempo eu vou dedicar para cada uma delas. E foi uma coisa muito matemática mesmo, gente. Então, assim, olha, vou trabalhar na semana de segunda a sexta, sei lá, estabelecer um horário, das 9 às 18. Geralmente eu começo a trabalhar às 8 horas, tá? Mas, assim, mas às vezes acontece do meu marido sair um pouco mais tarde, tá? Então eu estabeleci às 9 horas, às vezes ele sai, eu fico lá vendo o Instagram, sabe? Tipo, dá uma olhadinha aqui, as redes sociais, essa coisa toda, antes de começar efetivamente a trabalhar. Então, e aí eu dividi isso, falei assim, então eu vou trabalhar das 9 às 18, que seja, né? Geralmente trabalho mais também. De sexta-feira, por exemplo, eu tenho aula na pós, então eu trabalho durante o dia e à noite tá lá o meu objetivo pessoal, né? Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Como que é esse rolê. E você, quanto do meu dia, né? Como que essas metas estão na minha vida e quanto do meu tempo semanal, em porcentagem mesmo, eu vou dedicar. Então, vamos supor que eu trabalho lá 40 horas semanais. Dessas 40 horas semanais, quantas horas eu vou dedicar para as minhas metas pessoais? Olha, Maria, dessas 40 horas eu vou dedicar 40% dessas 40% do meu tempo. Tá. Então, 40% de 40 horas são... Quantos? Ih, gente, travou aqui. São 16 horas, gente. Olha só, travou a matemática aqui, acontece. 16 horas. Tá bom. Então, semana de 40 a 16. Quanto tempo eu vou colocar para as atividades profissionais, para as minhas metas profissionais? Né? Então, 60%. Vamos dividir aí 60, 40, tá? Ou você pode dividir como você achar pertinente. No meu caso, eu dividi em 4 atividades, né? Então, eu dividi no concretamente, da Pereira, da pessoais e também do meu cliente. Por quê? Porque eu tenho que sair, né? Esse cliente, ele exige que eu tenho que sair, então eu coloquei separado. E aí é uma quantidade de horas por semana que eu estou lá, então se eu estou lá, eu não estou fazendo outra coisa. Então, para esse momento que eu estou trabalhando, consigo trabalhar legal, tá? E aí eu fui alocando, falei assim, então tá bom, então são 16 horas que eu vou trabalhar nas minhas coisas, né? Como que eu vou dividir essas 16 horas durante a minha semana? Esse é o segundo passo, né? Esse é o próximo passo que a gente vai fazer. Como que eu vou dividir? Eu vou 16 horas, vou dividir em 4 dias, né? Para ficar 4 horas por dia, ou não, vou dividir, em 5 dias, todo dia eu vou fazer alguma coisa para mim, né? Então todo dia eu vou fazer isso, ou não. E aí a gente vai fazendo essa junção. E aí chega nesse bloquinho aqui, ó. No meu caso, eu coloquei esse aqui para lembrar, né? Porque eu deixo ali e falo assim, hoje é dia de mexer nas coisas dos cursos e tudo mais. Hoje é dia de, trabalhar no meu cliente. Eu já estou familiarizada com isso, né? Mas é sempre bom deixar ali visível. E aí, no dia a dia, o que eu faço? Continuo com as minhas metas, as atividades que eu preciso desenvolver, tá? Continuo. Então, todo final de semana eu vou lá e falo assim, o que eu preciso desenvolver, não sei o que, tá? Vejo como foi a semana e vejo se ficou faltando alguma coisa, ou se não ficou, se surgiu coisa nova, como que eu vou colocar. E aí, essas atividades que eu preciso desenvolver, eu vou colocando nesses bloquinhos que eu coloquei as cores, né? Então eu tenho que gravar vídeo para o canal, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que escrever para o blog, eu tenho que gravar os vídeos do curso, eu tenho que pensar, fazer as apresentações, montar as aulas dos cursos, entendeu? Fazer a parte
administrativa da empresa, isso conta também como atividade, né? É uma atividade trabalhosa, inclusive, né? E aí eu vou colocando essas atividades dentro dessas cores, conforme as cores. Ó, você tá vendo? Aqui, ó, é o período, é o dia. Aqui já é a noite, tá vendo? Eu tenho atividades noturnas também. Tem jeito. E aí, por exemplo, se o marido tá fazendo a aula lá, que ele tá fazendo a pós dele também. Eu tá fazendo a aula, eu tô trabalhando, né? A gente tem um acordo aqui, até contar para vocês, a gente tem um acordo que quando a gente, se a gente não está fazendo nenhuma atividade, então a gente fica junto, né? Então, um ou outro não trabalha enquanto o outro tá meio de boa, assim. A gente tá sempre fazendo alguma coisa. É um acordo que a gente tem aqui. Vou falar para vocês, né? Enfim, gente, é isso. That's it, né? Então, só para resumir, para a gente resumir aqui, porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Primeiro, definição de metas, né? Segundo, definição de horários e tempo de trabalho, tá? Com delimitação muito correta de horários de comer para se alimentar, tá? Não, eu falo isso para vocês porque eu tenho uma tendência a não me alimentar corretamente, tá? Mas faz parte das minhas metas pessoais almoçar todos os dias, ter uma hora, pelo menos uma hora de almoço todos os dias, tá? Isso é meta pessoal, então eu tenho que cumprir elas. E ela fica lá paradinha. Delimitar, então, as suas metas, delimitar os seus horários, né? Definir porcentagem de dia, então, porcentagem de horas que vocês vão trabalhar nas suas metas pessoais, nas suas metas profissionais, enfim, nos seus objetivos, tá? E depois de definir a porcentagem, então, calcular a quantidade de horas que vocês vão despender no meio da semana e decidir organizar os dias em blocos, né? E vocês podem até fazer um papelzinho desse aqui, ó. Aqui, que vai ficar ótimo. Fiquem espertos, porque se eu criar alguma coisa, algum documento, alguma coisa assim, eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês baixarem, tá bom? Então, aí fica aí para vocês de presente, tá? Então, criar em blocos aqui os dias, delimitar os dias para trabalho, delimitar as atividades que vocês precisam fazer e executar, né? E ir, gente, vendo se tá dando certo para vocês ou não, né? Porque, por exemplo, é uma coisa que para mim tá dando certo. Já faz 2 meses que eu tô com essa forma de organização e tem dado certo para mim. Tá legal, né? Tô conseguindo rever os objetivos, tô conseguindo, sabe, atingir, tá interessante. Então, resolvi compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, só para finalizar, se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas precisava explicar mesmo aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, já coloquem aqui nos comentários, compartilhem aí com os seus amigos, né? Enfim, a gente vai conversando, fazer um convite, se você assistir até o final e não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações. Se você é inscrito, assistir até o final, veja as notificações também, curte o vídeo, né, gente, para o YouTube saber aí que vocês estão gostando, que é conteúdo relevante. Aqui fazer o convite para as redes sociais, lá no Instagram, no @mariana.burato, tá certo? Então, fico a disposição aqui, agradeço a atenção de vocês e a gente se vê em breve, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.